Há muito tempo, quando o mundo não era tão bondoso e bom, viveu um homem chamado Noé. Ao contrário dos outros ao seu redor, Noé era de bom coração e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de travessuras e maldades. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis, causando danos e tristezas, mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia retamente, destacando-se em um mundo de problemas. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Entristecido pelo estado da terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. No entanto, Deus viu a bondade de Noé e quis salvá-lo, sua família e as criaturas da terra. Deus instruiu Noé a construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para sua família e um refúgio seguro para os animais. Apesar da incredulidade e zombaria dos outros, Noé trabalhou incansavelmente construindo a enorme arca. Em um evento extraordinário, pares de todos os tipos de animais começaram a chegar. Leões, elefantes, pássaros e até pequenos insetos. Eles vieram para a arca como se guiados por uma força misteriosa, prontos para serem abrigados do iminente dilúvio. Então a chuva começou. Começou como uma garoa e logo se transformou em um dilúvio torrencial, cobrindo a terra de água. Seguros dentro da arca, Noé, sua família e a miríade de animais flutuavam sobre as águas em ascensão. A arca era um refúgio lotado e movimentado, cheio dos sons dos animais. Noé e sua família assumiram a imensa tarefa de cuidar deles, garantindo que cada criatura fosse alimentada e segura durante o tempo na arca. Após semanas, Noé enviou uma pomba para buscar terra seca. Em sua primeira viagem, ela retornou sem nada, mas na segunda viagem, trouxe de volta um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Eventualmente, a arca pousou no topo de uma montanha, à medida que a água lentamente submergia. Noé abriu a arca, libertando os animais e sua família de volta ao mundo, frescos e prontos para um novo começo. Para prometer nunca mais inundar a terra, Deus criou um arco-íris no céu. Era um símbolo vibrante de esperança, marcando um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Existiam duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades estavam repletas de pessoas que tomavam decisões muito ruins e não ouviam ninguém, nem mesmo a Deus. Deus viu o que estava acontecendo e ficou muito triste. Ele decidiu que não poderia deixar aquilo continuar. Porém, havia um homem bom chamado Ló, que vivia em Sodoma com sua família. Deus não queria machucar Ló, pois ele sempre tentava fazer o que era certo. Então, Deus enviou 2 anjos disfarçados de homens para Sodoma. Eles foram até a casa de Ló, que os viu e os convidou para entrar. Sendo gentil e hospitaleiro, Ló não sabia que eles eram anjos a princípio, mas queria garantir que estivessem seguros em sua cidade. No entanto, as pessoas de Sodoma viram esses estranhos e queriam machucá-los. Elas cercaram a casa de Ló e exigiram que ele os expulsasse. Ló tentou proteger seus hóspedes, mostrando que era um homem bom. Eles disseram a ele: "Você precisa deixar esta cidade com sua família, porque Deus vai destruí-la por ser tão má." Os anjos disseram a Ló para levar sua esposa e suas 2 filhas, e os avisaram para não olharem para trás. Uma vez que saíssem, Deus iria chover fogo e enxofre do céu para limpar a terra de todo o mal. Então, Ló e sua família fugiram no meio da noite. Correram o mais rápido que puderam, longe das cidades de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu se iluminou com fogo, queimando tudo nessas cidades até o chão. Foi como uma tempestade de fogo gigante, eliminando todas as más ações. No entanto, a esposa de Ló cometeu um grande erro. Mesmo que os anjos lhe dissessem para não olhar para trás, ela o fez para ver o que estava acontecendo com a cidade. E por não ouvir, ela se transformou em uma estátua de sal, presa ali para sempre. Ló e suas filhas continuaram seguros, porque ouviram o aviso. Eles se lembraram de não olhar para trás e viveram, lembrando da lição sobre o que acontece quando as pessoas escolhem não fazer o que é certo.
Aprenderam as consequências das más escolhas e a importância de ouvir e seguir a orientação, especialmente quando vem de Deus. Na terra de Israel vivia um homem chamado Elias. Ele viveu em uma época em que não chovia e tudo estava seco. Os rios secaram, as plantações murcharam e a terra estava rachada sob o calor escaldante do sol. As pessoas estavam preocupadas, mas Elias acreditava que Deus iria ajudá-los. Elias morava junto a um pequeno riacho chamado Querite, pois Deus havia lhe dito para se esconder ali, longe do rei Acabe e da rainha Jezabel, que haviam levado o povo a adorar falsos deuses. Todos os dias, corvos negros traziam pão e carne para Elias, para que ele pudesse sobreviver longe da cidade. Esse era um modo especial de Deus cuidar de Elias, mas logo o riacho também secou. Então Deus enviou Elias para uma cidade chamada Sarepta, onde ele encontrou uma viúva que estava quase sem comida. Elias lhe disse algo surpreendente. Se ela dividisse a comida com ele, Deus garantiria que a farinha e o azeite dela nunca se acabariam até que voltasse a chover. E foi exatamente isso que aconteceu. A jarra de farinha e o pote de azeite nunca se esvaziaram. A viúva tinha um filho que de repente ficou muito doente. Ele parou de respirar e morreu. Elias ficou muito triste e orou a Deus, e milagrosamente o menino voltou a respirar. A mulher ficou tão feliz e soube que Elias realmente era próximo de Deus. Um dia Deus ordenou que Elias confrontasse o rei Acabe e o desafiasse a um teste para provar quem era o verdadeiro Deus. Elias foi até o Monte Carmelo para mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Ele desafiou os profetas do falso deus Baal. Ambos sacrificariam um novilho sobre um altar, mas não acenderiam o fogo. Ao invés disso, pediriam que seus deuses fizessem isso. Os profetas de Baal tentaram o dia todo, mas nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias. Ele reparou o altar de Deus, colocou o sacrifício sobre ele e até derramou água por cima. Ele orou e, de repente, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Todos ficaram impressionados e perceberam que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Depois disso, Elias orou por chuva no topo do Monte Carmelo. Uma pequena nuvem cresceu mais e mais, e então começou a chover. Todos ficaram aliviados e felizes. Após trazer a chuva, a rainha Jezabel ficou furiosa. Elias ficou com medo e fugiu para o deserto. Enquanto estava escondido, sentindo-se sozinho, algo extraordinário aconteceu. Deus falou com ele. Deus disse a Elias que ele não estava sozinho, que havia muitas outras pessoas que agora acreditavam em Deus. Isso confortou Elias e lhe deu nova força. Deus também contou a ele sobre novas tarefas e sobre um homem chamado Eliseu, que o ajudaria e um dia seria seu sucessor. Mais tarde, quando estava com Eliseu, uma carruagem de fogo, com cavalos flamejantes, veio e levou Elias direto para o céu. A jornada de Elias foi cheia de milagres e do poder de Deus. Ela nos ensina sobre ter fé e confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis. Vez uma enorme cidade chamada Babilônia, conhecida por suas muralhas incrivelmente fortes e seus lindos jardins suspensos. Era uma das maiores cidades dos tempos antigos, um centro de riqueza, poder e cultura. O rei de Babilônia era muito orgulhoso e acreditava que sua cidade jamais poderia ser derrotada, afirmando que era a melhor cidade já construída. As pessoas em Babilônia não se importavam muito em ser justas ou gentis. Estavam mais interessadas em adorar estátuas e outras coisas, esquecendo-se do verdadeiro Deus que criou tudo. Deus tentou avisá-los através de mensageiros, dizendo que tempos ruins estavam por vir, mas ninguém em Babilônia deu atenção. Eles se achavam muito seguros atrás de suas enormes muralhas e com todos os seus tesouros. Deus queria provar que nenhum lugar, por mais forte ou rico que fosse, podia ignorá-lo e sair impune. O aviso se tornou realidade durante o reinado do rei Belsazar. Durante uma grande festa no palácio do rei, de repente, uma mão apareceu do nada e escreveu uma mensagem estranha na parede do palácio. A mensagem era confusa para todos, e nem mesmo as pessoas mais inteligentes do palácio conseguiram decifrá-la.
Então a rainha lembrou-se de Daniel, um homem sábio que seguia a Deus e conseguia entender sonhos e sinais. Daniel foi chamado e olhou para a mensagem estranha na parede. Ele disse que a escrita era uma mensagem de Deus, dizendo que o rei havia falhado em ser bom e, como resultado, Babilônia seria conquistada e tomada por outros. Assim como Daniel previu, naquela mesma noite algo inesperado aconteceu. O exército dos persas, liderado pelo rei Ciro, fez um ataque sorrateiro. Eles desviaram o rio que corria sob as muralhas de Babilônia e entraram sorrateiramente na cidade, por onde o rio costumava passar. Como todos estavam ocupados festejando, ninguém guardava os portões, então Babilônia foi capturada sem muita resistência. A queda de Babilônia aconteceu rapidamente e pegou todos de surpresa, marcando o fim do tempo de Babilônia e enviando uma forte mensagem de que ser orgulhoso demais e não ouvir a Deus leva ao desastre. Há mais de 2000 anos, em uma humilde casa em Nazaré, uma jovem chamada Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel. Gabriel trouxe notícias surpreendentes. Maria, você terá um bebê especial. Ele será filho de Deus e você o chamará de Jesus. Mas como isso poderia acontecer? Como isso acontecerá? O Espírito Santo virá sobre você, pois para Deus tudo é possível, respondeu o anjo. Maria estava noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo apareceu a ele em um sonho, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O filho dela é do Espírito Santo. José acordou do sonho com a mente cheia das palavras do anjo e com o coração cheio de fé. José foi até Maria e prometeu estar ao seu lado, pronto para receber e proteger esse filho milagroso. Juntos, eles se prepararam para a jornada que estava por vir. O imperador Augusto exigia que todos voltassem à sua cidade natal para serem contados. Então, Maria e José partiram em uma longa jornada até Belém, de onde José era. Quando chegaram a Belém, a cidade estava agitada. Todas as estalagens estavam cheias. Maria e José procuraram em todos os lugares por um lugar para ficar. Finalmente, um dono de estalagem disse: Desculpe, não há lugar na estalagem, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos. Naquela noite, em um humilde estábulo rodeado por animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Nos campos próximos, os pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente, apareceram anjos iluminando o céu, anunciando: Hoje, em Belém, nasceu um Salvador. Vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Longe dali, sábios viram uma estrela brilhante no céu, um sinal de algo extraordinário. Eles seguiram a estrela sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o bebê Jesus na manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. Os sábios também chegaram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria tem sido compartilhada ao redor do mundo. Ela nos lembra que as coisas mais preciosas muitas vezes começam da forma mais simples. No início dos tempos, quando o mundo era novo, Deus criou um belo jardim chamado Éden. Aqui, Deus colocou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, para cuidar dele. O jardim era um lar perfeito, cheio de plantas maravilhosas e animais diversos. Adão e Eva podiam comer os frutos de todas as árvores, exceto uma. Deus lhes disse para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, enquanto Eva passeava pelo jardim, uma serpente astuta e dissimulada falou com ela. Esta não era uma serpente comum, pois podia falar e era mais ardilosa que qualquer outro animal que Deus havia criado. A serpente perguntou a Eva: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse que não devemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocar nele,
ou morreremos." A serpente, querendo enganar Eva, disse: "Vocês certamente não morrerão. Deus sabe que quando vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Eva olhou para o fruto. Era bonito e parecia delicioso. Além disso, ela gostou da ideia de se tornar sábia como Deus. Então, ela pegou um pouco do fruto e comeu. Ela também deu um pouco para Adão, que também comeu. Assim que comeram o fruto, algo mudou. Eles se sentiram com medo e se esconderam quando ouviram Deus andando no jardim. Mas Deus sabia o que havia acontecido. Ele perguntou a Adão e Eva sobre isso, e eles admitiram ter comido o fruto, mas culparam a serpente e um ao outro. Por causa do que fizeram, Deus disse que as coisas seriam mais difíceis para eles fora do jardim. Eles teriam que deixar o Éden e a vida não seria mais perfeita. Mas Deus também fez roupas de peles de animais para eles, mostrando que ainda se importava com eles. A serpente também foi punida. Ela foi expulsa do jardim e condenada a rastejar sobre seu ventre e ser inimiga dos humanos para sempre. Essa história nos ensina sobre a importância da obediência e as consequências das nossas escolhas. Mesmo quando erramos, Deus ainda cuida de nós, mas devemos enfrentar as consequências dos nossos atos. Tempo na terra onde Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes. Ele era conhecido por suas magníficas construções e cidades, mas também por seu grande medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. 3 sábios do Oriente viram essa estrela e sabiam que ela significava o nascimento de um novo rei, o Rei dos Reis. Decididos a encontrá-lo e adorá-lo, eles viajaram até Jerusalém em busca desse novo rei. Ao saber disso, o rei Herodes ficou muito perturbado. Ele não queria que ninguém tomasse seu lugar no trono. Então, Herodes reuniu todos os sacerdotes e líderes religiosos e perguntou-lhes onde o Messias havia nascido. Eles responderam: "Em Belém, na Judéia." Herodes chamou secretamente os sábios e perguntou exatamente quando a estrela havia aparecido. Ele pediu que eles encontrassem o menino e voltassem para informá-lo, dizendo que também queria adorá-lo. No entanto, Herodes tinha outros planos. Ele queria se livrar do novo rei. Os sábios seguiram a estrela até que ela parou sobre o local onde Jesus estava. Ao encontrarem o menino com sua mãe, Maria, eles se ajoelharam e o adoraram. Eles também ofereceram presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. Mas ao se prepararem para retornar a Herodes, os sábios foram avisados em um sonho para não voltarem a ele. Então eles voltaram para o Oriente por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios, ficou furioso. Ele ordenou que todos os meninos em Belém com menos de 2 anos fossem mortos. Esse ato cruel mostrou até onde Herodes estava disposto a ir para proteger seu trono. Porém, Deus estava protegendo Jesus. Um anjo apareceu em um sonho para José, pai de Jesus, e disse: "Levante-se, leve o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu o avise, pois Herodes está procurando o menino para matá-lo." José fez exatamente como o anjo disse. Ele fugiu com sua família para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Nos antigos tempos da Mesopotâmia, havia um homem chamado Jacó, neto de Abraão. Desde jovem, sua vida foi marcada por desafios e enganos. Após enganar seu irmão Esaú e receber a bênção de seu pai, Isaque, Jacó teve que fugir para não enfrentar a ira de Esaú. Sua jornada o levou à terra de Harã, onde viveu com seu tio Labão. Em Harã, Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel, a filha mais nova de Labão. Ele ficou tão encantado que propôs trabalhar 7 anos para Labão em troca da mão de Raquel em casamento. No entanto, quando o tempo acordado passou e chegou o dia do casamento, Labão o enganou, substituindo Raquel por sua filha mais velha, Lia. Ao descobrir o engano na manhã seguinte, Jacó confrontou Labão, que justificou seu ato dizendo que era costume local casar primeiro a filha mais velha. Mesmo decepcionado, Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, seu verdadeiro amor.
Apesar de suas dificuldades, Jacó trabalhou arduamente por mais 7 anos. Durante esse tempo, Labão continuou a tentar prejudicar Jacó, mudando seu salário 10 vezes e tentando reduzir suas posses. No entanto, Deus estava com Jacó e o abençoou grandemente. Mesmo sob condições adversas, Jacó prosperou, tornando-se rico e abençoado com uma grande família. Porém, a crescente riqueza de Jacó despertou inveja em Labão e em seus filhos. Percebendo a hostilidade ao seu redor, Jacó decidiu fugir com sua família e todo o seu rebanho. Eles partiram em segredo, mas Labão logo descobriu e perseguiu Jacó. Deus, porém, interveio, aparecendo em um sonho para Labão e ordenando que ele não fizesse mal a Jacó. Quando Labão finalmente encontrou Jacó, em vez de brigar, eles discutiram suas diferenças. No final, decidiram fazer um pacto de paz. Eles ergueram um monte de pedras como símbolo de sua aliança e o chamaram de Mispa, prometendo não se fazer mal um ao outro. Labão então se despediu de suas filhas e netos e Jacó seguiu seu caminho. A história de Jacó, Lia e Raquel é um testemunho de amor, perseverança e a providência divina. Apesar das dificuldades e enganos que enfrentou, Jacó manteve sua fé e confiança em Deus. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos de provação, a persistência e a fé podem nos levar a bênçãos e a reconciliação. Muito tempo na terra de Israel, havia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e vivia na cidade de Belém. Davi não era apenas um menino. Ele tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava seus dias e noites nos campos para garantir que elas não fossem expostas a nenhum perigo. Não era uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam sequestrar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas sua vara e estilingue, ele os enfrentava para proteger seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi adorava tocar sua harpa. Ele tocava tão lindamente que os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus disse a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, Samuel ungiu Davi, o que significa que o escolheu para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito distante, havia um grande problema se desenvolvendo. Eram os israelitas e seus inimigos, os filisteus, se preparando para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto do que qualquer homem e mais forte do que qualquer urso. Golias desafiava os filhos de Israel todos os dias, enviando um guerreiro para lutar contra ele, mas todos tinham muito medo. Um dia, Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Quando ele viu Golias, não podia acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu vou lutar contra Golias. Deus me protegeu dos leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas, e agora ele me protegerá." O rei lhe deu um escudo, mas era muito pesado. Então Davi decidiu usar apenas seu estilingue e algumas pedras. Quando Golias avançou para atacar, Davi pegou uma pedra e colocou no estilingue. Ele o atingiu com toda a sua força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. Assim, Golias caiu no chão e Davi saiu vitorioso. A coragem de Davi mostrou que, não importa o quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E esse menino, Davi, se tornaria um dos maiores reis de Israel. Há muito tempo, numa região chamada Galileia, viveu um homem chamado Jesus. Ele era um professor que ensinava as pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneira que agradasse a Ele. Jesus ficou famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizava, atraindo pessoas de todas as partes para ouvi-lo falar. Certo dia, Jesus viu uma grande multidão reunida para ouvi-lo e decidiu subir ao topo de uma montanha para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, o acompanharam. Foi nesse momento que Jesus proferiu um de seus ensinamentos mais marcantes, conhecido como o Sermão da Montanha.
Jesus começou o seu sermão com as chamadas bem-aventuranças, que eram bênçãos dirigidas às pessoas que geralmente eram esquecidas ou passavam por momentos difíceis. Ele disse coisas como: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mostrando que Deus se importa com todos, especialmente com aqueles que se sentem tristes, excluídos ou são tratados injustamente. Em seguida, Jesus falou sobre a importância de amar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Ele ensinou que, em vez de nos vingarmos das pessoas que nos magoam, devemos ser bondosos e perdoá-las. Isso era uma ideia nova para muitas pessoas, pois estavam acostumadas a serem amáveis apenas com seus amigos. Jesus também ensinou sobre a importância da honestidade, de não se preocupar demais com as coisas materiais e de confiar que Deus nos provê o que precisamos. Ele falou sobre não julgar os outros e sobre tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados, o que é conhecido como a regra de ouro. Ele enfatizou que amar a Deus e amar as outras pessoas são os mandamentos mais importantes, mostrando que o amor é mais importante do que simplesmente seguir regras. Após terminar seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham ouvido alguém ensinar como Jesus antes. Suas palavras estavam cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha continua sendo extremamente relevante hoje em dia. Ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros, mostrando que a humildade, a preocupação e o amor são o que nos fazem verdadeiramente felizes e nos aproximam de Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.